Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre as 5 doenças mais letais causadas por vírus. Então apertem os cintos e vamos nessa. Para começar, vamos falar um pouco sobre o que são os vírus. Os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem. Entretanto, eles não parasitam apenas as células humanas. Esses organismos que só se reproduzem no interior de células podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta, por exemplo. Os vírus são bastante pequenos e não podem ser visualizados nem mesmo no microscópio óptico. Além disso, não possuem célula. Sendo assim, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos. Dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem reproduzir-se no interior de uma célula. Eles não possuem ribossomos ou outras estruturas capazes de produzir sua própria proteína. Dessa forma, não realizam nenhuma atividade metabólica fora de células. Eles são formados por cápsulas proteicas chamadas capsídeo, que envolvem o ácido nucleico, que por sua vez pode ser um DNA ou um RNA, com exceção de poucos vírus que apresentam os dois. O conjunto de capsídeo com o ácido nucleico é chamado de nucleocapsídeo. Alguns vírus, chamados de envelopados, apresentam ainda uma proteção lipídica externa, o envelope viral. Esse envelope é derivado de membranas de células hospedeiras. E agora que vocês já sabem um pouco sobre eles, vamos iniciar o nosso top 5. Em quinto lugar está a febre hemorrágica de Lassa. O vírus Lassa é um vírus de RNA de fita simples da família Arenaviridae. Epidemias de febre de Lassa ocorreram na Nigéria, Libéria, Guiné e outros vários países da África. Foram levados casos para os Estados Unidos, Alemanha, Suécia e o Reino Unido. Embora os casos possam ocorrer em qualquer época do ano nos países endêmicos, há um pico sazonal, do período de fevereiro a março. E o reservatório é o rato, o camundongo pigmeu, que comumente habita as casas na África. Foi recentemente implicado como uma espécie reservatória na África Ocidental. A maioria dos casos em humanos resulta da contaminação de alimentos com a urina, a saliva ou a fezes desses roedores. O período de incubação é de 5 a 16 dias e os sintomas começam com febre gradualmente progressiva, fraqueza, mal-estar e sintomas gastrointestinais. Sintomas de hepatite também podem ocorrer. Durante os 4 a 5 dias subsequentes, os sintomas progridem com prostração e dor de garganta, tosse, dor torácica e vômitos. A dor de garganta se torna mais intensa durante a primeira semana, com placas de exudato brancas ou amareladas, com frequência coalescendo em uma pseudomembrana. Em casos graves, podem ocorrer edema facial, líquido na cavidade pulmonar, sangramento na boca e nariz, vagina ou trato gastrointestinal e baixa pressão arterial. Cerca de 20 a 30% dos pacientes desenvolvem perda auditiva neurosensorial, na maioria das vezes permanente. O tratamento para a febre de Lassa consiste no uso da ribavirina, que reduz em 10 vezes a taxa de mortalidade e, se introduzida nos 6 primeiros dias. Quem ocupa a 4ª posição é a febre hemorrágica de Marburg. O vírus Marburg é o agente causador da doença de Marburg, uma doença grave caracterizada por taxas de letalidade que podem chegar até 88%, se não houver tratamento adequado. É um vírus pertencente à família da Filoviridae, considerado um primo próximo do vírus causador do Ebola, só que menos letal. O conhecimento científico atual assume que o hospedeiro desse vírus seja uma espécie de morcego egípcio. Portanto, a transmissão pode ocorrer inicialmente pela exposição humana prolongada a habitats do morcego, como minas ou cavernas. Foi relatada também a presença do vírus em macacos verdes africanos durante os primeiros surtos do vírus. A doença de Marburg é caracterizada por febre intensa e de início repentino, dor de cabeça e mal-estar geral. Outros sintomas podem surgir com a progressão da doença, geralmente após o 3º dia de infecção, e inclui dores musculares, diarreia líquida e intensa, que pode durar 1 semana, dor abdominal, cólicas, náusea e vômito. A intensidade dos sintomas leva ao aparecimento de um quadro grave de desidratação e extrema letargia. A sintomatologia mais grave associada à doença de Marburg está relacionada ao desenvolvimento de manifestações hemorrágicas em torno do 5º ao 7º dia da infecção.
Nesses casos, podem ocorrer sangramento pelas vias aéreas, gengivas ou presença de sangue no vômito e nas fezes. Atualmente, não existe tratamento específico ou vacina. A terapia de suporte é o único método para amenizar a sintomatologia e diminuir a chance de complicações graves. E em terceiro lugar está o vírus da AIDS. A infecção por HIV pode ser causada por um ou mais retrovírus, o HIV1 ou o HIV2. O HIV1 causa a maior parte das infecções do HIV no mundo todo, mas o HIV2 causa muitas infecções pelo HIV na África Ocidental. O HIV destrói progressivamente certos glóbulos brancos do sangue, chamados linfócitos CD4. Os linfócitos ajudam a defender o corpo contra células estranhas, organismos infecciosos e câncer. Assim, quando o HIV destrói os linfócitos, as pessoas ficam vulneráveis ao ataque por muitos outros organismos infecciosos. Muitas das complicações do HIV, incluindo a morte, são geralmente resultados de outras infecções e não a do HIV em si. O HIV-1 originou-se na África Central durante a primeira metade do século XX, quando um vírus de chimpanzé estreitamente relacionado infectou pessoas pela primeira vez. A disseminação global do HIV começou no final da década de 70 e a AIDS foi primeiramente reconhecida em 1981. A AIDS é a forma mais grave de HIV. A infecção por HIV é considerada AIDS quando desenvolve pelo menos uma doença como complicação séria ou o número de contagem de linfócitos CD4 decresce substancialmente. A AIDS é diagnosticada quando pessoas que foram infectadas pelo HIV desenvolvem certas doenças. Essas doenças, chamadas doenças definidoras de AIDS, incluem infecções sérias, certos tipos de câncer, disfunções do sistema nervoso e uma perda de peso substancial decorrente do HIV. A transmissão do HIV requer o contato de uma superfície aberta em uma pessoa não infectada com fluidos corporais que contenham o vírus ou célula infectada pelo vírus. O HIV pode surgir praticamente em qualquer líquido corporal, mas a sua transmissão ocorre sobretudo através do sangue, do sêmen, dos fluidos vaginais e do leite materno. O tratamento com medicamentos antirretrovirais é recomendado para todas as pessoas com infecção por HIV, pois sem tratamento ela poderá causar complicações sérias e também porque foram desenvolvidos medicamentos mais recentes e menos tóxicos. Para a maioria das pessoas, o tratamento precoce tem os melhores resultados. Em segundo lugar está o Ebola. A primeira vez que o vírus Ebola surgiu foi em 1976, em surtos simultâneos no Zara, Sudão e Iambucu, na República Democrática do Congo, em uma região situada próxima ao rio Ebola, que dá nome à doença. Morcegos frutíferos são considerados os hospedeiros naturais do vírus Ebola. Há 5 espécies de vírus. 4 das 5 cepas causam doenças nos homens. O Ebola pode ser contraído tanto de humanos como de animais, e o vírus é transmitido por meio de contato com sangue, secreção ou outros fluidos corporais. No início, os sintomas não são específicos, o que dificulta o diagnóstico. A doença é frequentemente caracterizada pelo início repentino de febre, fraqueza e dores de cabeça e inflamação na garganta. Isso é seguido por vômito, diarreia, coceiras, deficiência nas funções hepáticas e renais. Em alguns casos, sangramento interno e externo. Os sintomas podem aparecer de 2 a 21 dias após a exposição ao vírus. Em alguns pacientes, podem ainda apresentar erupções cutâneas, olhos avermelhados, soluços, dores no peito e dificuldade para respirar e engolir. Ainda não há tratamento ou vacina específica para o Ebola. O tratamento padrão para a doença limita-se à terapia de apoio, que consiste em hidratar o paciente, manter seus níveis de oxigênio e pressão sanguínea e tratar quaisquer infecções. Em primeiro lugar está uma doença que, graças a Deus, já foi erradicada: a varíola. A varíola é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola, um ortopox vírus. Nenhum caso de varíola ocorreu no mundo desde 1977, em razão da vacinação mundial. Há pelo menos 2 tipos de varíolas: a varíola maior, que é uma cepa mais virulenta, e a menor, que é uma cepa menos virulenta. A varíola é transmitida de uma pessoa para outra por inalação de gotículas respiratórias ou de formas menos eficientes por contato direto.
Vestuários ou roupas de cama contaminados também podem transmitir a infecção. E a infecção é muito contagiosa durante os primeiros 7 a 10 dias após o aparecimento do exantema. Assim que se formam crostas nas lesões de pele, a contagiosidade declina. A varíola maior apresenta um período de 10 a 12 dias de incubação e varia de 7 a 17, seguido por 2 a 3 dias de pródromo, com febre cefálica, dor lombar intensa e mal-estar. Algumas vezes, a dor abdominal acentuada e vômitos ocorrem. Seguindo o pródromo, lesões maculopapulares se desenvolvem na mucosa orofaringe, na face e nos membros superiores, disseminando-se logo depois para o tronco e os membros inferiores. As lesões orofaringes ulceram-se rapidamente. Após 1 ou 2 dias, as lesões cutâneas tornam-se vesiculares e, em seguida, pustulares. As pústulas são mais densas na face e nas extremidades do que no tronco e podem aparecer nas palmas. São redondas, tensas e parecem estar aderidas profundamente. O tratamento da varíola geralmente é de suporte, com antibióticos para tratar as infecções bacterianas secundárias. O antiviral Tecovirimat foi aprovado pela FDA em 2018 e em junho de 2021 a FDA aprovou também o Brincidovovir, que é um tratamento para a varíola. E com essa contribuição para o seu aprendizado e de todos, chegamos ao final de mais um vídeo. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e fiquem ligados que em breve teremos muito mais. Um abraço a todos.